Bom, gente, então vamos para a próxima comunicação. A gente tem o prazer agora de receber a Alana Carolina Lima dos Santos, da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, e vai falar para a gente um pouquinho sobre buracos negros regulares em 2+1 dimensões. Alana, você tem 25 minutos, mais 5 de perguntas. Pode começar. Qualquer coisa você fica à vontade para me interromper, tá? Ok. Boa tarde a todos. Eu agradeço desde já pelo espaço no evento, que eu acho importantíssima a causa. Desde já parabenizo pela idealização e pela excelente organização. Então, já fui excelentemente apresentada pela Carla, mas meu nome é Alana. E aí vou conversar um pouquinho com esse trabalho que foi desenvolvido com a orientação do professor Roberto Vies Maluf, a coorientação do professor Célio Rodrigues e a colaboração do professor Milko Estrada. Então, basicamente, eu vou apresentar os principais resultados da minha dissertação. Infelizmente, aí, agora no final do mês de janeiro, tive resultado da aprovação no doutorado, também na UFC. Então, estou correndo nessa transição para o doutorado, que vai se iniciar agora no final de fevereiro. Então, aqui é basicamente a linha do tempo da minha apresentação, pincelar alguns comentários gerais em relatividade geral, vou até provavelmente correr o risco de ser repetitiva, apresentar o que seriam esse conceito de soluções regulares e, finalmente, as nossas contribuições no encontro de novas soluções regulares e análise termodinâmica delas. Então, como eu sempre costumo fazer, contextualizando historicamente, a gente encontrou ali inconsistências entre o eletromagnetismo clássico e a mecânica newtoniana, e aí, com isso, veio o desenvolvimento da relatividade restrita a referenciais inerciais, e aí, com a inclusão de referenciais acelerados, o Einstein complementou a sua formulação, desenvolvendo a relatividade geral. É bem transmitida a filosofia da relatividade geral por essas equações, conhecidas como equações de Einstein, onde Gemini é um tensor puramente geométrico e Temini é o meu tensor energia-momento, o meu conteúdo de matéria e energia, né? Então, na verdade, essas equações são um grande conversor entre geometria e conteúdo de matéria e energia. E aí o John Wheeler resume muito bem, dizendo que o espaço-tempo diz a matéria como se mover, a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. E aí um professor nosso costuma sempre comentar que, por agir do mesmo modo em todas as formas de energia, a gravidade deve se manifestar como um fenômeno geométrico. Então, já era uma pista que a interação gravitacional nos dava, que quando você coloca duas cargas com módulos de carga elétrica diferente, o campo elétrico vai agir de modo diferente sobre essas cargas. Mas se você coloca dois corpos com a mesma carga gravitacional, que seria a massa, o campo gravitacional vai agir do mesmo modo sobre essas duas cargas. Então, isso que a gente chama de interação gravitacional deve estar mais relacionado ao espaço que elas estão submetidas e que tem em comum, do que mesmo com características particulares dela, como a massa, né? E aí a primeira solução para aquelas equações que eu mostrei anteriormente foi encontrada por Schwarzschild. Então, ele parte do elemento de linha com simetria esférica mais geral. Então, se a gente vai tomar a simetria esférica, eu já sei como a parte angular se comporta. Ele também toma o elemento de linha estático, então essas funções aqui na parte temporal e na parte radial não vão depender do tempo, e sim só do raio, né? E aí, com esse ansatz, a gente pode calcular os símbolos de Kirchhoff, que basicamente é dado por derivadas, essa vírgula é uma notação para derivada, então basicamente é dado por derivadas da métrica e pela métrica inversa, e aí com essa quantidade, chamada símbolos de Kirchhoff, eu consigo calcular o tensor de Riemann e o tensor de Hit e o escalar de Hit. Então, eu consigo fazer toda a construção geométrica e, finalmente, encontrar quem é o meu Gemini, que é dado em termos do tensor de Hit, da métrica e do escalar de Hit. Então, quando agora eu considero um cenário de vácuo, ou seja, o Temini igual a zero, e eu jogo essas relações dentro das equações de Einstein, eu encontro as equações 8 e 9, que me permite agora saber quem é o EA2Ni e, consequentemente, quem é o lambda. Então, eu posso reescrever aquele ansatz inicial para o meu elemento de linha como a equação 10, que é conhecida como a métrica de Schwarzschild, né?
E aí interessante discutir como é que surge a interpretação de um buraco negro a partir desse elemento de linha. Então, a gente encontra no cálculo do redshift um redshift infinito em R igual a 2m. Então, se você tem um observador muito distante, com R tendendo ao infinito, e outro observador em R igual a 2m, a gente encontra que, independente da quantidade de energia que esse observador em R igual a 2m emita, ela nunca vai alcançar esse observador que está em R tendendo ao infinito. Então, como se fosse uma perca infinita de energia. E aí, talvez o resultado mais conhecido, mais dramático, é que uma vez alcançado R igual a 2m, não há retorno. Eu sempre me perguntei a questão da interpretação de como fica o cone de luz dentro do diagrama do espaço-tempo. Então, como as partículas massivas vão necessariamente descrever trajetórias internas ao cone de luz, e aí nós percebemos pelo diagrama do espaço-tempo com cone de luz que todas as trajetórias a partir de R igual a 2m vão ser descritas com R's menores do que R igual a 2m. Então, pelo cone de luz, a gente sabe que uma vez alcançado R igual a 2m não haverá retorno, porque todos os R's serão menores que 2m. E aí, para essa região de redshift infinito, é o que a gente chama de horizonte de eventos, e aí todo espaço-tempo que possui um horizonte de eventos é um buraco negro, e aí que vem sendo identificado na M87 estrela, na Sagitário A estrela, como a gente tem discutido bastante nos últimos dias. E aí tem um problema aqui nessa métrica de Schwarzschild, que ela diverge para R igual a 2m e para R igual a 0. Então, R igual a 2m é o que a gente chama de uma singularidade da coordenada. Eu posso fazer uma mudança de coordenada e eliminar e evitar essa divergência. Mas R igual a 0 não. Nenhuma mudança de coordenadas que eu faça em R igual a 0 vai retirar essa divergência. O próprio espaço-tempo não está definido para R igual a 0, né? E aí é isso que não é muito consenso na literatura, o que é esse termo de singularidade, mas nesse momento eu defino como singularidade o fato da minha métrica não ser bem definida em R igual a 0. E aí a primeira solução regular, ou essa solução que não apresenta nenhuma singularidade, foi encontrada pelo James Bardeen, onde basicamente ele tomou o M da solução de Schwarzschild como sendo o M de R, onde esse M de R é uma função agora da massa que depende do raio, que elimina a divergência para quando R vai a 0. Então, quando nós calculamos os escalares de curvatura, e por que a gente vai calcular? Justamente porque a gente tem, como eu comentei, de R igual a 2m, a gente tem as singularidades dos sistemas de coordenada. Então, para fugir dessa questão se é uma singularidade do sistema de coordenada ou não, a gente vai recorrer aos escalares, porque se são escalares, vão ser independentes do sistema de coordenadas. Então, se divergir no escalar de curvatura para um determinado ponto, então, para todos os observadores, vai divergir naquele determinado ponto, né? Então, vai ser uma singularidade. E aí, quando a gente calcula os escalares na solução de Bardeen, a gente vê que não tem divergência para nenhum ponto, é bem definido para todos os pontos do espaço-tempo, e, de fato, nós temos, portanto, uma solução regular. Mas nós fizemos uma deliberação, o Bardeen, na verdade, fez uma deliberação manipulada da geometria, mas que não tem uma fonte necessariamente associada. E aí, quem resolve esse problema anos depois é o Beato e o Garcia, onde eles basicamente vão tomar, além do escalar de Hit, da lagrangiana da relatividade geral, vão considerar uma eletrodinâmica não linear. Então, quando eles consideram esse ânsates pro F-mini, um ânsates puramente de campo magnético, e consideram esse elemento de linha aqui como MDR, só que esse MDR, a priori, não precisava ser o MDR de Bardeen. Era um MDR qualquer. E aí, mas quando eles tomam essas configurações, eles encontram que esse MDR é exatamente o que Bardeen tomou. Então, a interpretação agora da regularidade da solução de Bardeen vem justamente da fonte de uma eletrodinâmica não linear, necessariamente de um monopolo magnético, né? Então, agora tem uma interpretação física mais razoável. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar fazer um raciocínio análogo, só que em 2 mais 1 dimensões, né? Então, a gente também vai considerar o escalar de Hit, também vai considerar
uma eletrodinâmica não linear, e agora considerando também constante cosmológica, porque a gente está em 2 mais 1 dimensões. Então, a gente faz a variação com respeito à métrica inversa e obter as equações de movimento da relatividade geral, sendo esse o tensor energia-momento, e aí faz a variação com respeito ao campo AMI para obter as equações de movimento do setor eletromagnético. Agora, a gente toma esse ânsates, a gente vai tomar mais uma simetria esférica, mas a gente tem 2 mais 1 dimensões, vai ser uma simetria circular, e aí toma esse ânsates, desculpa aqui, para o F-mini, né, puramente elétrico, um campo elétrico radial. E aí, com esses ânsates, a gente encontra as equações de movimento 27 e 28, e a gente consegue reescrever essas equações resultando na equação 29 e na 30, em que a filosofia agora é a seguinte: dada uma densidade de massa que vem de um fluido perfeito que gera a regularidade de uma determinada solução, eu vou conseguir mapear em uma lagrangiana em um campo elétrico de uma eletrodinâmica não linear. Então, é basicamente a filosofia do que o Beato e o Garcia fizeram, né? Então, matematicamente, a princípio, eu sempre vou poder fazer esse mapeamento, né, da densidade na lagrangiana e no campo elétrico. Mas a gente vai tentar elencar algumas características físicas que me digam quando esse mapeamento ele é razoável. Então, essa característica que a gente vai analisar é justamente se o limite de campo fraco do campo elétrico vai ser recuperado. Então, a gente toma uma densidade aqui, que já era conhecida na literatura, definida pelo Estrada e pelo Telo-Ortiz. E aí, quando a gente aplica nessas equações 29 e 30, que a gente encontra a lagrangiana e o campo elétrico, a gente percebe que o campo elétrico não, para R tendendo ao infinito, não recupera o comportamento esperado, né, para o limite de campo fraco de cair com o inverso de R, né, em 2 mais 1 dimensões. E aí a gente propõe uma generalização para aquela densidade, e aí, quando a gente impõe a condição de quase localidade, que basicamente é que essa integral ao longo de 2πr dr d igual a m, a gente encontra como precisa ser descrita essa constante A, e aí, usando agora essa densidade que nós propomos como generalização, nós também encontramos um campo elétrico que não recupera o limite o maxwelliano, melhor dizendo, de campo fraco, né? E aí agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai dar uma densidade que sabe que recupera o limite de campo fraco para Maxwell, só que aí o problema é que quando a gente calculou essa integral aqui, obtemos que m diverge, então, que essa integral vem justamente da condição de quase localidade. Então, o primeiro resultado que a gente encontrou é que, a princípio, não dá para você ter consistentemente uma densidade de massa seja mapeada em um campo elétrico, em uma lagrangiana, de uma eletrodinâmica não linear, e que respeite a condição de quase localidade. Então, ou vai respeitar a condição de quase localidade, ou vai recuperar o limite de campo fraco dessa eletrodinâmica. Bom, mas para ter soluções regulares, a gente precisa em 2 mais 1 dimensões que essa condição seja satisfeita, e aí, portanto, a gente pode reescrever esse f de r na forma da equação 40, onde esse k de r ele é proporcional a ρ de r. Então, qual é a filosofia? A gente vai agora tomar o ρ de r geral, que nós propomos, encontrar um novo k de r e, portanto, encontrar um novo f de r, que é exatamente o que nós fizemos aqui na equação 42. Então, como há um horizonte de eventos para esse f de r, então a gente encontrou novas soluções de buracos negros. Vamos calcular os escalares de curvatura para saber se essas novas soluções são regulares. E aí, quando a gente calcula os escalares de curvatura, desculpa que não ficou bem formatado, a gente encontra que é bem comportado para todos os pontos do espaço-tempo. Então, de fato, são novas soluções regulares. E aí, começando um pouquinho sobre essa questão da termodinâmica, né? A termodinâmica de buracos negros começa com uma semelhança matemática muito forte entre a forma como duas quantidades da geometria dos buracos negros se comportam em analogia com as 4 leis da termodinâmica. Essas duas quantidades é a gravidade de superfície capa e a área dele, né? Então, como a gente pode perceber aqui, a forma como as leis dessas duas quantidades se estruturam é extremamente análoga às leis da termodinâmica, em que a área desempenha um papel muito próximo ao da entropia,
e capa, a gravidade de superfície, desempenha um papel muito próximo ao da temperatura. No contexto clássico, não faz muito sentido falar termodinâmica de buracos negros, porque não faz sentido pensar numa radiação de buracos negros, né? Não faz sentido pensar em algo saindo do buraco negro. Mas aí, incluindo princípios quânticos, o Hawking mostrou esse mecanismo em que é possível vislumbrar algo que possa sair do buraco negro e, portanto, fazer sentido falar em uma termodinâmica... Ai, meu Deus, vai descarregar, só um segundo. Desculpem por isso. Vocês não precisavam ter passado por isso. Desculpa, mas incluindo princípios quânticos, o Hawking forneceu um mecanismo que, de fato, faz sentido pensar em uma termodinâmica física de buracos negros. Então, já partindo dessa forma como ele apresentou de calcular a termodinâmica de buracos negros, a gente calcula a temperatura de Hawking, basicamente a derivada daquele F de R que a gente encontrou aplicado no raio do horizonte dividido por 4π, então se transforma nessa equação 46, e aí tem como descobrir um raio crítico, que é justamente o raio no qual essa temperatura vai se anular. Em particular, eu vou particularizar para n igual a 1, e depois eu explico por que eu particularizo para n igual a 1. E aí a gente consegue plotar um gráfico da temperatura de Hawking em função do raio do horizonte, e aí o que a gente descobre, a filosofia é a seguinte, né? O buraco negro vai evaporando e, consequentemente, vai diminuindo o seu raio do horizonte, até que ele atinge esse raio crítico, no qual a temperatura vai se anular, e para raios menores que esse raio crítico, ele atingiria temperaturas negativas, né? O que termodinamicamente não é consistente. Então, a ideia é que aqui, quando ele atingir esse raio crítico, ele vai parar o processo de evaporação e, portanto, vai ficar o que nós chamamos na literatura de uma massa remanescente, que não vai ser evaporada justamente para que ele não atinja temperaturas negativas. Então, as nossas soluções, como a gente pode perceber, a gente encontrou que, de fato, vai existir essa massa remanescente. E aí, como a gente está em soluções regulares, ela tem uma peculiaridade de precisar corrigir a energia interna, porque a temperatura calculada via primeira lei em soluções regulares não dá o mesmo valor da temperatura de Hawking calculada como eu calculei anteriormente. Então, você precisa corrigir a primeira lei para que esses valores coincidam. Então, eu corrijo a primeira lei no horizonte de eventos justamente com essa quantidade dx, e aí eu vou calcular o que essa quantidade x precisa para que essas temperaturas coincidam. Ou seja, para que eu tenha a correção na primeira lei. É exatamente aqui o que eu faço na equação 50, e agora, tendo ela, nós podemos finalmente calcular a energia interna na equação 51. E aí podemos calcular a capacidade térmica, que eu também particularizo para n igual a 1, e a energia livre de Gibbs, que eu também vou particularizar para n igual a 1. Então, com a energia livre de Gibbs, a gente pode investigar algumas transições de fase, né, um diagrama da energia livre de Gibbs em função do raio do horizonte. E aí, aqui nem tanto, não dá para ver, mas nos cálculos a gente descobriu que aqui na transição de fase vai ser contínuo, então vai ser uma transição de fase de zero ordem. E uma coisa que é interessante é que para n igual a 1, a gente descobriu qual é esse raio da transição de fase, e aí percebemos que ele é sempre maior que o raio crítico que eu tinha particularizado lá na temperatura de Hawking. Significa que dá tempo o buraco negro atingir esse raio da temperatura de fase e depois estancar o processo de evaporação nesse raio crítico. Aqui são algumas referências, o trabalho do Bardeen, do Beata e do Garcia, o nosso, que contém grande parte desses resultados, foi publicado no final do ano passado. Essa dissertação do Felipe Menezes, que eu sempre costumo citar, porque faz uma dedução detalhada da termodinâmica clássica de buracos negros muito boa, a quântica também, e um trabalho também da nossa universidade, da Débora, né, que também discute propriedades termodinâmicas de buracos negros. Então, agradecendo ao LASCO, o Laboratório de Simetria de Sistemas Coerentes, que eu participo na UFC, basicamente o Laboratório de Altas Energias da UFC, que é onde eu desenvolvi esse trabalho. Agradeço muito a CAPES, cujo sem financiamento eu não poderia estar na vida acadêmica,
E parabenizo e agradeço mais uma vez ao evento das astrocientistas, uma iniciativa mais do que necessária e que, desde já, conta com todo o meu apoio. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado pela atenção e pela paciência. Muito obrigada, Alana. Foi um seminário incrível e também parabéns pelo doutorado. Obrigada. Também.